Imagine abrir um livro velho e empoeirado e encontrar páginas cheias de visões de pesadelo, criaturas aterrorizantes, eventos apocalípticos e profecias enigmáticas. Bem-vindo ao capítulo 9 de Apocalipse, onde a linha entre o medo e o fascínio se confunde. Você já se perguntou por que este capítulo é considerado o mais assustador da Bíblia? Bem, em seus versículos estão verdades profundas sobre a existência humana e o julgamento divino que ressoam com a mesma força em nossas vidas hoje. Mas não deixe o medo consumir você. Ao final deste vídeo, você verá como essas narrativas antigas podem oferecer esperança e compreensão para o nosso mundo moderno. Então junte-se a nós nesta jornada, e ao fazer isso, lembre-se de se inscrever. Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários sobre de onde você é e quaisquer milagres que Jesus realizou em sua vida. Que Jesus o abençoe e encha seu coração de paz enquanto exploramos juntos a visão de João e o contexto do Apocalipse. À medida que mergulhamos no mundo enigmático do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, encontramo-nos no meio de uma tapeçaria de imagens vívidas e de simbolismo profundo, entrelaçadas em circunstâncias extraordinárias. Consideremos primeiro o ambiente em que este texto nasceu. João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi exilado na ilha de Patmos. Durante este período, por volta do final do primeiro século, os primeiros cristãos enfrentavam imensa perseguição sob o imperador romano Domiciano. Esta foi uma época em que o cristianismo ainda era nascente, e muitas vezes incompreendido ou abertamente combatido pelo Império Romano, que considerava a adoração monoteísta de Jesus uma ameaça ao seu panteão de deuses e ao estatuto divino do próprio imperador. O reinado do imperador Domiciano foi famoso pela repressão aos dissidentes e pela repressão brutal contra aqueles que se recusavam a saudar a sua divindade. Neste clima de medo e de assédio, os cristãos agarraram-se à sua fé, procurando esperança e segurança. É neste contexto de provações e tribulações que o livro do Apocalipse surge como uma advertência e um conforto, oferecendo um vislumbre da justiça divina e do triunfo final do bem sobre o mal. A revelação é única em seu processo de transmissão. É uma mensagem divina que flui de Deus para Jesus, que então a envia através de um anjo para João. Esta hierarquia de transmissão sublinha a importância celestial do seu conteúdo. João é retratado não apenas como um receptor passivo, mas como um recipiente escolhido, cujos olhos estão abertos para visões apocalípticas destinadas a transmitir verdades para o presente e uma promessa para o futuro. Este processo enfatiza que as revelações não são de origem humana, mas estão impregnadas de decreto divino. O tema abrangente do Apocalipse é o retorno triunfante de Cristo à Terra, um tema que ressoa em todo o Novo Testamento, profetizado esmagadoramente 318 vezes na Bíblia. Esta profecia persistente assinala a sua importância crucial para a escatologia cristã. Os primeiros cristãos encontraram consolo neste regresso prometido, um farol de esperança no meio da perseguição, garantindo-lhes que os seus sofrimentos não foram esquecidos nem em vão. O reino do Apocalipse é rico em símbolos e imagens que exigem introspecção e interpretação. Esses símbolos servem para transmitir realidades e verdades espirituais mais profundas. O dragão, um dos símbolos mais destacados do Apocalipse, é identificado com Satanás. Esta antiga serpente representa o epítome do mal e do engano, um lembrete da eterna luta entre o bem e o mal. Através deste símbolo, o Apocalipse retrata a batalha cósmica em curso, assegurando aos crentes a derrota final de Satanás. Outra imagem poderosa é o grande trono branco, representando a sede do julgamento de Deus. Esta imagem leva os crentes a refletir sobre a justiça divina e o destino que aguarda tanto os justos como os ímpios. A ideia de julgamento serve tanto como um aviso como uma motivação para os fiéis, exortando-os a perseverar na sua fidelidade e justiça no meio dos conflitos mundanos. Essencial para a compreensão do Apocalipse é como essas representações da intervenção divina
falam das provações enfrentadas pela igreja primitiva, ao mesmo tempo que fornecem um modelo para a compreensão do desenrolar da história humana sob a providência divina. As imagens vívidas e muitas vezes assustadoras não pretendem incutir medo, mas sim encorajar os fiéis, lembrando-lhes que os julgamentos de Deus são justos e que uma glória maior aguarda aqueles que perseveram na fé. O relato vívido de João através das lentes da literatura apocalíptica serve como uma força energizante para os crentes. Isso os lembra da batalha espiritual inerente à vida e de um Deus que está intimamente ciente de suas lutas. Embora os símbolos sejam muitas vezes dramáticos e intensos, essas representações são elaboradas para ressoar com as dificuldades e esperanças do público, usando imagens nítidas para comunicar urgência e importância. À medida que estas revelações assustadoras, mas esperançosas, são desvendadas, os crentes de hoje são lembrados de que a sua jornada, embora desafiadora, não é percorrida isoladamente. As provações que enfrentam ecoam as lutas dos primeiros cristãos, reforçando que a sua perseverança é igualmente vista e valorizada na narrativa divina. A mensagem duradoura do Apocalipse encoraja a fidelidade na adversidade, afirmando que a intervenção divina não está distante, mas profundamente integrada na experiência humana, prometendo eventual redenção e restauração para todos os que permanecem firmes na sua fé. À medida que nos aprofundamos no profundo simbolismo das 7 trombetas no livro do Apocalipse, é crucial abordar estes acontecimentos que se desenrolam com uma compreensão que funde admiração com solenidade. As primeiras 4 trombetas desdobram-se como uma sequência dramática de alinhamentos cósmicos e convulsões terrenas, inspirando-se profundamente nas tradições de destruição e libertação entrelaçadas ao longo da história bíblica. Cada trombeta carrega um eco ressonante de pragas antigas, marcando um caminho através da catástrofe para a redenção, sublinhado pelas terríveis consequências de abandonar a orientação divina. Quando soa a primeira trombeta, somos confrontados com uma imagem ao mesmo tempo assustadora e aterrorizante: granizo e fogo misturados com sangue lançado à terra. Isto traz à mente a assombrosa praga de granizo no Egito do livro do Êxodo, um poderoso lembrete do poder e julgamento divinos. Reflete como a própria natureza se torna um instrumento de decreto celestial, moldando uma narrativa nítida de convulsão ecológica. 1/3 da terra está queimado, a vegetação consumida pelas chamas, um gesto vívido que diz muito sobre o delicado equilíbrio da criação e a facilidade com que este pode ser desfeito quando a humanidade transgride os seus limites. A segunda trombeta soa e um objeto enorme semelhante a uma chama cai no mar. Esta é uma metáfora surpreendente que lembra antigas lendas temíveis do julgamento divino, como Jonas e os mares tempestuosos. Traz desastre, causando turbulência em 1/3 dos oceanos. Uma convulsão cataclísmica que reflete as atuais preocupações relativas à poluição e à contenção marítima, mas profundamente mais devastadora. Os navios são destruídos, os mares ficam tingidos de sangue e a vida marinha perece. Os elementos da natureza respondem dramaticamente a um cosmos distorcido pela discórdia e pela desobediência, ilustrando uma dissonância espiritual, e não apenas física, que irradia através da criação. Ao soar a terceira trombeta, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu, contaminando fontes de água doce. Chamada de absinto, esta estrela dá à água outrora vital um toque amargo e venenoso, uma reflexão simbólica sobre a corrupção e as consequências quando a humanidade se desvia das águas vivas da vida, o caminho divino. Esta imagem, de amargura e doçura avassaladora, alerta poderosamente sobre a desolação espiritual quando a pureza da verdade é comprometida. A água, a nossa própria fonte de vida, transforma-se num reservatório de morte e desespero, realçando a nossa responsabilidade pela pureza dos recursos espirituais e do mundo real. Quando a quarta trombeta nos inunda com seu sinal sinistro, os corpos celestes, o Sol,
a lua e as estrelas são atingidos. É uma cascata chocante que escurece 1/3 da Terra, traçando paralelos com a escuridão assustadora da nona praga egípcia. Este escurecimento celestial serve como uma metáfora para a retirada da iluminação divina, um testemunho da cegueira espiritual que se abate sobre um mundo que perdeu o seu rumo. Aqui nos envolvemos com a perspectiva perturbadora de uma realidade onde a ordem cósmica é perturbada, sugerindo a fragilidade da luz literal e metafórica da qual dependemos para atravessar as nossas vidas. Essas trombetas agourentas ressoam com mais do que destruição. Eles desafiam os limites da arrogância humana contra a autoridade divina. Eles obrigam-nos a confrontar a delicada interação entre as ações humanas e o julgamento divino. Como repetidamente e biblicamente os humanos recorrem aos seus artifícios apenas para inaugurar a sua queda. No entanto, no meio destas calamidades, existe um apelo tácito ao arrependimento e à renovação e a promessa de que a catástrofe não é o fim, mas um precursor absoluto da restauração. Ele também gera um aviso. O que está por vir nos capítulos subsequentes tem um significado mais perturbador e profundo, um caminho que esses toques iniciais de trombeta começam a iluminar com detalhes profundos e perturbadores. Através destas cenas dramáticas que se desenrolam a partir de 4 trombetas, o Apocalipse obriga-nos a examinar o nosso mundo e o nosso lugar nele. Uma narrativa não de terror pelo terror, mas de uma necessidade impressionante, a reivindicação da santidade de toda a interligação da vida humana com o nosso ambiente. À medida que João narra vividamente esses eventos que se desenrolam, eles servem como prelúdio para novas revelações, mais complexidades, alinhando nossos corações e sentidos para compreender a magnitude daquilo para o qual Deus nos chama. Ao ponderar sobre este drama que se desenrola, preparamo-nos para as maiores profundezas das verdades espirituais que nos aguardam nas tumultuosas fileiras de julgamento e salvação que o Apocalipse subsequentemente revela. No desenrolar da narrativa do Apocalipse, o som da 5ª e da 6ª trombetas assinala um ponto de viragem, mergulhando mais fundo em domínios que provocam admiração e pavor. Estas trombetas são singularmente alarmantes, marcadas como raios destinadas a despertar o mundo para um confronto austero e surreal, com forças além da compreensão comum. À medida que o 5º anjo soa a sua trombeta, o abismo, um poço de profundidade insondável, é desbloqueado, libertando entidades que desafiam qualquer descrição convencional. O texto pinta um quadro assustador. Somos apresentados a Abaddon, ou Apolion em grego, um nome que se traduz como o Destruidor. Esta figura comanda uma horda de gafanhotos, mas estes não são os insetos que normalmente imaginamos. Em vez disso, eles são descritos como criaturas híbridas com características que fundem elementos humanos, animais e místicos. É um quadro vivo de terror, cada gafanhoto com rosto de humano, dentes de leão e cauda de escorpião. Estas imagens vívidas servem como uma metáfora poderosa para o caos e a dor que trazem à humanidade. Durante esses 5 meses, um intervalo de tempo especificamente destacado, eles recebem autoridade para atormentar, mas não para matar. Este período limitado pode parecer peculiar, levantando questões sobre a intenção divina e a resistência da criação sob tais provações. É aqui que os selos espirituais apresentam um contraste significativo. Aqueles que carregam o selo divino são poupados deste tormento. A proteção dos fiéis sublinha a distinção de Deus entre os seus seguidores e aqueles aliados às forças do mal. Enquanto isso, aqueles que não têm o selo passam por um sofrimento excruciante, pintando um quadro angustiante de guerra espiritual manifestada no reino físico. Indo além da 5ª trombeta, a 6ª trombeta anuncia outro grau de devastação. Uma voz emana do altar dourado, um lugar sagrado agora entrelaçado com a orquestração de eventos apocalípticos. Esta voz ordena a libertação de 4 anjos presos no Eufrates, um rio que historicamente simboliza uma barreira para Israel, uma linha que, se cruzada, significaria adversários formidáveis.
A libertação destes anjos significa o desencadeamento de julgamentos há muito retidos. Eles comandam uma cavalaria de 200 milhões de pessoas, descritas com detalhes arrepiantes. Esses cavaleiros, descritos com cabeças de leões cuspindo fogo, fumaça e enxofre, estão enredados em imagens espetaculares demais para serem tudo menos sobrenaturais. O que essa imagem significa para nós hoje? Alguns interpretam estas visões como representações de guerra avançada, combate mecanizado que atinge níveis destrutivos que ultrapassam a imaginação humana. Outros percebem isso como um fenômeno espiritual intenso, uma manifestação de forças malignas de forma tangível. A amplitude das interpretações converge para uma verdade inflexível, o poder inequívoco da providência divina. Estas passagens desafiam os crentes a reconhecer a impermanência do mundo físico e a supremacia das realidades espirituais. A marca da besta, em contraste com o selo divino, torna-se mais do que apenas um sinal físico. Ele incorpora lealdade às forças opostas. Aqui reside uma dura dicotomia espiritual, uma escolha entre seguir a lei divina e sucumbir a tentações malévolas. Nesta visão apocalíptica, escolher o selo de Deus não é um conceito abstrato, mas um chamado para tomar partido numa batalha cósmica que assola o coração e a mente de cada indivíduo. Incorporado nestas visões impressionantes e perturbadoras está um apelo à vigilância e à fidelidade. A humanidade está avisada, mas equilibrada entre os perigos de ignorar estes alertas cósmicos e a promessa de resgate e redenção divinos. Ao compreender estes capítulos, encontramos implicações profundas para a nossa jornada espiritual atual. Eles nos convidam a adotar uma postura de prontidão e resiliência, marcada por um selo divino que promete proteção durante as provações. As forças demoníacas em Apocalipse 9 oferecem uma narrativa poderosa sobre as consequências da negligência espiritual e a urgência do arrependimento. Estas imagens não são apresentadas para paralisar de medo, mas para galvanizar com propósito. A mensagem divina é clara, e a escolha é difícil: alinhar-se com as forças das trevas ou abraçar a luz da redenção. É uma exortação para compreendermos plenamente o poder da proteção divina em tempos tumultuados e para compreendermos que, em última análise, a preparação espiritual é a nossa salvaguarda na antecipação do cumprimento das profecias divinas. Ao refletir sobre o livro do Apocalipse, especialmente depois de sair da tumultuada sinfonia, que são as trombetas, ficamos no precipício da introspecção sobre a verdadeira essência desta mensagem divina. Este capítulo não é apenas uma narrativa de destruição, mas um convite para mergulhar na compreensão profunda da soberania de Deus, especialmente pertinente à medida que o caos se desenrola ao nosso redor. Aqui devemos compreender as revelações espirituais por excelência que permeiam cada versículo. Em primeiro lugar, o livro do Apocalipse é um testamento da soberania divina. Assegura-nos que, apesar do aparente tumulto, Deus está firmemente no controle. Esta não é uma autoridade distante ou indiferente, mas uma autoridade que está compassivamente entrelaçada com a criação. Ao compreender isto, equipamo-nos com a sabedoria e a resiliência necessárias para enfrentar as provações que temos pela frente. A soberania de Deus é um bálsamo em meio à calamidade mundana e à tribulação pessoal. Oferece paz, a garantia de que tudo funciona dentro do propósito divino e da vitória final do bem sobre o mal. A batalha espiritual travada no Apocalipse não é uma história antiga, mas uma luta contínua que reflete a realidade da guerra espiritual presente na vida de cada crente hoje. Esta batalha é um convite à fé pessoal, um chamado para permanecer em vigilância espiritual e preparar-se tanto para os desafios atuais como para os preditos. Somos chamados não apenas a observar, mas a participar ativamente nesta batalha através da oração, da retidão e da adesão aos princípios divinos. Esta postura vigilante é um envolvimento proativo com a nossa fé, uma dança dinâmica com o divino que fortalece a nossa armadura espiritual. A revelação também nos convida a contemplar o quadro escatológico mais amplo,
uma tela onde as entidades modernas podem desempenhar um papel. Embora as interpretações variem e abundam as especulações, esta contemplação não se destina a incitar o medo, mas a aprofundar a compreensão. É um lembrete da interligação da humanidade e da narrativa global em que estamos imersos. Quer estes papéis se manifestem como poderes geopolíticos, influências culturais ou avanços tecnológicos, eles são apenas intervenientes na grande orquestração da intenção divina. As mensagens espirituais contidas no Apocalipse sublinham a importância da preparação, não apenas como uma ferramenta para a sobrevivência, mas como um meio de prosperar no meio da adversidade. A preparação aqui fala tanto do domínio físico quanto do espiritual. Implica reconhecer os sinais, compreender os tempos e ancorar-se na fé e na comunidade. Esta dupla prontidão garante que, quando confrontados com provações, os fundamentos da nossa fé permaneçam inabaláveis. Além disso, Apocalipse nos convida a examinar a condição do nosso coração. A narrativa obriga a uma introspecção de quem somos no contexto da fé e como nos alinhamos com a verdade divina. É um espelho que reflete os nossos estados espirituais, incentivando o realinhamento com os propósitos de Deus e um caminhar autêntico nos seus caminhos. As últimas reflexões deste poderoso livro nos lembram o significado da comunidade nas jornadas espirituais. Por mais que a mensagem seja pessoal, também é comunitária, enfatizando a unidade e o apoio dentro do corpo de crentes. Esta comunidade funciona como uma fortaleza contra as adversidades retratadas e uma fonte de força coletiva. O envolvimento com esta comunidade promove o crescimento espiritual, a responsabilidade e o encorajamento, cruciais à medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna e pela antecipação escatológica. À medida que viajamos através do Apocalipse, o simbolismo se torna um professor poderoso. As imagens vívidas, embora assustadoras, são adornadas com verdades profundas, esperando para serem desvendadas. Estes símbolos não são meras ilustrações de destruição, mas servem como marcadores que nos guiam para uma visão mais profunda do plano redentor de Deus. A compreensão destes símbolos evoca um despertar espiritual, um apelo para ver, além da superfície, e compreender as implicações mais profundas e transformadoras que eles têm na nossa fé e visão do mundo. Finalmente, o Apocalipse permanece como um compêndio de esperança. Em meio às imagens apocalípticas, as profundas mensagens espirituais refletem a promessa de restauração e renovação de Deus. Diante das trevas, a luz da esperança brilha, lembrando-nos que o fim não é o desespero, mas o amanhecer de um novo começo. Esta perspectiva esperançosa encoraja-nos a viver com propósito e urgência, adquirindo o nosso tempo com sabedoria e investindo em verdades eternas. Em suma, embora Apocalipse 9, com as suas imagens temíveis, possa ser assustador em última análise, impele-nos para um envolvimento mais profundo com a nossa fé. Um apelo para permanecermos firmes no espírito, olhos abertos para os movimentos divinos e corações prontos para o cumprimento das promessas divinas. Este apelo estende um convite inabalável: confiar na soberania divina, envolver-se na vigilância espiritual e abraçar a esperança enraizada no reino eterno de Deus, preparando-nos não apenas para o fim, mas garantindo que vivamos plena e fielmente todos os dias.